Olá, amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é mais um vídeo onde faremos estudos sobre o sistema financeiro do Brasil e a nível internacional. Neste caso, vamos estudar aqui ao vivo no Facebook, que depois, mais tarde, será postado no canal de YouTube, a proposta de lei complementar do Banco Central do Brasil para salvar instituições financeiras. E como nós vamos ver, essa proposta ela é originária do Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, o Banco para Assentamentos Internacionais. Veremos que, afinal, os modelos que estão sendo criados para o sistema financeiro brasileiro não consideram, não levam em consideração a realidade nacional, mas têm a sua origem em agendas internacionais que buscam uniformizar um sistema financeiro a nível global. E, sem mais delongas, iremos avançar para o vídeo, para o estudo. Então, nós lançámos um artigo no dia 28 de dezembro de 2019, no blog do canal Daniel Simões. O artigo, a proposta de lei do Banco Central do Brasil para salvar instituições financeiras, é originária do Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, e ninguém fala sobre isso. Nós encontramos nos meios de comunicação social, conseguimos encontrar notícias sobre esta proposta de lei complementar do Banco Central. Muitas delas estão falando que esta proposta para salvar as instituições financeiras será feita com dinheiro público, mas em nenhuma delas nós vemos referência à fonte desta proposta. E é isso que nós vamos demonstrar aqui. A proposta de lei complementar, a PLC, que visa salvar instituições financeiras no Brasil, apresentada pelo Banco Central do Brasil no dia 23 de dezembro de 2019, essa proposta foi apresentada à Corporação Estado República Federativa do Brasil, a qual domina o Brasil desde 1822 e está registrada na Comissão de Títulos e Câmbios, SEC, dos Estados Unidos. É admitidamente, pelo próprio Banco Central do Brasil, uma medida alienígena, oriunda do Instituto de Estabilidade Financeira, FSI, integrado no Banco Privado BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, criado em 1930, centro do poder financeiro mundial, com sede na cidade da Basileia, Suíça, paraíso fiscal. Para entendermos melhor tudo que apenas neste primeiro parágrafo está escrito, é bom nós entendermos que já diversas vezes nós demonstramos aqui que a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado que domina a nação Brasil desde 1822. É uma corporação-Estado, a República Federativa do Brasil. A nação Brasil é uma coisa, a República Federativa do Brasil é outra coisa. Não se pode confundir as duas. A nação Brasil são as pessoas, as suas linguagens, os seus dizeres, as suas culinárias, as suas tradições, são as belezas naturais, os recursos naturais, tudo isso que está dentro das fronteiras da nação Brasil é a nação Brasil. São as pessoas, as raças. A República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, que domina a nação Brasil. E nós já vimos isso anteriormente. Nós vimos no artigo: a República Federativa do Brasil é uma empresa-governo ou corporação-Estado que controla a nação Brasil, a qual está registrada na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos, e você, brasileiro, é propriedade privada dela.
Este artigo foi lançado no dia 2 de novembro de 2019, está no nosso blog. Podem entrar para estudar esta afirmação que nós fazemos. E comprovamos com documentos oficiais, porque aqui no blog, no nosso canal, neste trabalho que temos vindo a desenvolver, apenas apresentamos coisas que podem ser afirmações, que podem ser comprovadas documentalmente com documentos oficiais, através de instituições nacionais e internacionais. Ora, nós vemos que esta corporação-Estado, ela está registrada como governo na SEC, e esta proposta de lei complementar, que foi apresentada à Corporação-Estado pelo Banco Central do Brasil, é admitidamente pelo próprio Banco Central do Brasil uma medida alienígena que vem deste Instituto de Estabilidade Financeira, que é um dos tentáculos do BIS. Aqui nós estamos dentro do site do BIS e estamos dentro do Instituto de Estabilidade Financeira do BIS. E nós podemos ver, quem quiser conhecer mais, este tipo de informação não está escondida. As pessoas que querem aprender, que querem realmente entender como funciona o sistema, onde é que o sistema está integrado, é só entrar e estudar. E nós vemos que esse FSI, Instituto de Estabilidade Financeira, está integrado dentro do Banco Privado BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, e mais uma vez nós lembramos que o Banco para Assentamentos Internacionais, em inglês, é Bank for International Settlements. E, usualmente, em português, nós encontramos traduções como Banco para Compensações Internacionais, que é a mais comum, mas também encontramos traduções como Banco para Pagamentos Internacionais ou Banco para Liquidações Internacionais. Mas o nome, em inglês, é Bank for International Settlements. Settlement, traduzido diretamente, significa assentamentos. E como nós já demonstramos aqui no canal diversas vezes, através deste link, neste artigo que nós desenvolvemos aqui, o BIS foi criado em 1930 e ele está diretamente ligado à história da Segunda Guerra Mundial e da criação do Estado de Israel. Ora, o Estado de Israel começou por criar assentamentos na Palestina, até aos dias de hoje continua conquistando território, abrangendo, ampliando as suas fronteiras através da implementação, da conquista de assentamentos. São terrenos ocupados pelo Estado de Israel em territórios estrangeiros. São assentamentos. Como a criação do Banco Privado BIS está diretamente ligada à criação do Estado de Israel, à família Rothschild, a Theodor Herzl, à Segunda Guerra Mundial. O verdadeiro nome do banco é Banco para Assentamentos Internacionais. Quando nós vemos traduções do nome do banco, usando palavras em vez de assentamentos, usando compensações, liquidações ou pagamentos, são apenas formas de dispersar o conhecimento, para nós não termos acesso ao verdadeiro conhecimento, não entendermos a verdadeira história por trás da instituição que é o BIS. E vocês podem ver ao detalhe a criação do Estado do Banco BIS neste vídeo no nosso canal, que é a criação do BIS. Vocês podem entrar no canal e descobrem nele este vídeo, onde nós demonstramos ao detalhe toda a criação do BIS, que começa no início do século XIX, ainda com as primeiras manifestações políticas do sionismo na Suíça, na Rússia, na Europa do Leste, até que culmina
no período entre guerras, na criação do BIS, como forma de financiar todo o movimento que dará origem ao Estado de Israel e à concentração do poder económico em apenas algumas famílias, algumas instituições, no pós-Segunda Guerra Mundial. É muita informação, é uma rede imensa conectando diversos pontos que, aos poucos, nós vamos estudando e compreendendo. Quando nós dizemos que o Banco Privado BIS, e lembrando que nós aqui estamos estudando, começando a estudar a proposta de lei complementar para salvar instituições financeiras do Brasil, apresentada pelo Banco Central do Brasil à Corporação-Estado República Federativa do Brasil. Por que é que eu estou fazendo esta revisão histórica? Normalmente eu faço uma pequena revisão de certos conceitos da parte da história. Primeiro porque a repetição auxilia-nos a clarificar cada vez mais a visão que temos da história e entender conceitos e percepções. E segundo, porque algumas pessoas podem ver o vídeo pela primeira vez e recebem, de repente, um monte de termos que não estão familiarizados. Então é bom trazer alguma revisão nesse aspecto. E neste momento nós estamos estudando a proposta de lei complementar apresentada pelo Banco Central do Brasil à República Federativa do Brasil para salvar instituições financeiras. E esta questão de salvar instituições financeiras não é por acaso. E é essa linha que eu estou aqui seguindo, mostrando que o Banco Privado BIS ele faz parte dessa história. E esta proposta ela é originária do próprio BIS, dentro do Instituto de Estabilidade Financeira, que é um dos tentáculos menos conhecidos do BIS. Os tentáculos mais conhecidos do BIS, o Banco Central, dos bancos centrais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça, são o Banco Mundial, o FMI, o G10, são alguns dos tentáculos mais conhecidos. Mas existem imensos outros tentáculos que não são tão conhecidos, comitês, grupos de trabalho, e, por exemplo, o Instituto de Estabilidade Financeira, que tem uma influência gigantesca nas decisões financeiras no mundo, e a maior parte das pessoas não conhecem, porque fica escondido dos meios de comunicação oficiais e de grande abrangência. E tudo isto acontece centralizado na Suíça, que é um paraíso fiscal. Há pouco tempo houve uma pessoa, de uma forma não muito educada, alguém compartilhou um artigo nosso, onde nós dizemos que a Suíça é um paraíso fiscal, e alguém, de uma forma não muito educada, que é o procedimento, a postura que hoje, infelizmente, muita gente tem, que em vez de contra-argumentar uma ideia, resolve atacar diretamente a pessoa que está transmitindo a ideia, a pessoa contestou que a Suíça não é um paraíso fiscal. E para isso eu criei um artigo especificamente para esse caso. Deixa-me verificar se está sendo transmitido tudo ok. Sim, tudo ok, sendo transmitido. E eu criei na altura, no dia 29 de dezembro de 2019, este esclarecimento, porque consideramos a Suíça e outros ainda como paraísos fiscais, apesar da Suíça ter sido retirada da lista, porque cada país tem uma lista de paraísos fiscais. E a Suíça tem vindo a ser retirada desde 2014, se não estou em erro, das listas de paraísos fiscais que cada região económica ou um país considera. Mas a Suíça, ela é um paraíso fiscal, porque ela está começando a tornar-se mais aberta em seus procedimentos económicos, mas se nós procurarmos para trás, os registros que nos mostram a verdadeira história do paraíso fiscal, esses registros não aparecem. E então, as empresas, as pessoas que têm uma atitude não muito clara em relação aos seus movimentos económicos, têm migrado
da Suíça para outros paraísos fiscais, como por exemplo as Ilhas Caimã, que é o paraíso fiscal preferido das empresas brasileiras, como nós também já mostramos aqui no canal Daniel Simões. E a Suíça, ela ganhou muita fama no mundo. Toda a gente sabe que a Suíça é um paraíso fiscal. Então ela tem vindo a limpar o seu nome e as empresas têm se direcionado para outros paraísos fiscais. Mas a Suíça continua sendo um paraíso fiscal. Porque quando nós queremos fazer um levantamento dos registros de movimentos do passado, antigos, antes de 2014, não conseguimos ver nada praticamente. Como, por exemplo, o movimento do ouro nazi, né, que circulou dos aliados para o partido nazi, para o Banco Central, o Reichsbank. E nós também já fizemos vídeos e artigos sobre isso. Então, por isso mesmo, nós criamos este documento mostrando detalhadamente porque é que ainda consideramos a Suíça um paraíso fiscal. Foi bom, é bom as pessoas contestarem as ideias, as afirmações que nós trazemos, é muito bom. Agora, será interessante nós vermos como é que nós contestamos as ideias, como é que nós contra-argumentamos. Não precisamos atacar o mensageiro. Então, seguimos. O Banco Central do Brasil, em seu site, notifica a proposta do projeto de lei complementar e nós sempre procuramos fazer prints destes sites para que a informação não fuja, que ela não seja apagada. Ainda ontem eu estive vendo com a professora Fátima Pinel que está sendo estudada uma proposta pela Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, que é, digamos, o centro de movimentação acionária aqui do Brasil, que está sendo estudado desde pelo menos 2019 e possivelmente vai ser decidido agora em 2020 que as informações, os relatórios das empresas aos acionistas não vão ser de domínio público. Porque quando nós entramos, por exemplo, na Comissão de Títulos e Valores, Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, ou na própria CVM, nós só conseguimos acessar aos relatórios das empresas para os seus acionistas. E aí sim estão as informações corretas. Porque as empresas não mentem aos seus acionistas. Quando essas informações vão para domínio público, como por exemplo para os jornais, a televisão, muitas vezes ela nem chega aos meios de comunicação, ou quando chega está muito filtrada e muitas vezes deturpada. Para nós termos acesso às reais informações de empresas como, por exemplo, a Vale, o que é que a Vale diz aos seus acionistas? Não é? Aí os melhores meios, as melhores fontes de informação são na CVM, na SEC. E eles estão querendo simplesmente retirar esse poder que nós, por exemplo, eu, a professora Fátima Pinel, a Lúcia Fatorelli, na Auditoria Cidadã da Dívida, fazer auditorias às empresas, ver o que é que elas estão fazendo, onde é que estão registradas, como é que estão acontecendo os movimentos. Nós conseguimos fazer isso porque as informações estão em domínio público. Existe uma liberdade de exposição da informação, mas estão querendo mudar isso. E ainda ontem nós estivemos a ver isso e, se não estou em erro, a professora Fátima Pinel vai fazer um trabalho sobre esse tema. E então, neste momento, nós ainda conseguimos acessar este tipo de informações e vemos no site, e por isso mesmo é que eu faço prints destas informações, para que elas não desapareçam no futuro. Nós vemos que é anunciado o projeto de lei complementar que moderniza os regimes de resolução de instituições financeiras. Então, o primeiro parágrafo da notificação do Banco Central, que lançou no seu site, esclarece que a proposta tem por objetivo dotar o Brasil de legislação para resolução bancária plenamente aderente ao padrão internacional. Que padrão internacional será este? Não é? Estabelecido pelo Conselho de Estabilidade Financeira. O Conselho de Estabilidade Financeira ele está dentro do Instituto de Estabilidade Financeira do BIS. Aqui, o Banco Central sempre demora um pouquinho mais a abrir as páginas. Nós podemos ver que aqui
O Conselho para a Estabilidade Financeira, ele está dentro do Instituto de Estabilidade Financeira. E existem vários atributos que são dados a estas instituições, nós para conseguirmos entender quais são as funções de cada um destes tentáculos, convém nós lermos, abrirmos estes documentos, os atributos-chave da resolução efetiva para as instituições financeiras e os regimes de resolução, aqui dentro do Banco Central, que nós podemos ler. Quando uma instituição financeira apresenta grave comprometimento do seu património ou dificuldade de honrar os seus compromissos, o Banco Central pode determinar aos seus controladores que aportem os recursos necessários, transfiram o controle, reorganizem a sociedade ou adotem medidas de recuperação. Ou seja, os regimes de resolução dentro do Banco Central do Brasil, ou dentro do Brasil, ou noutro país qualquer, são mecanismos para salvar instituições financeiras. Nós já vimos isso acontecer. Né? Já vimos algumas vezes bancos serem injetados, o Estado dar dinheiro a bancos para salvar a instituição. E essa, assim, a justificação é sempre a mesma, mas se essa instituição falir, vai criar um vórtice que vai sugar um bocado de instituições e economia lá para dentro e pode ser um desastre económico. E essa é a justificação que eles dão. Então, só que essa resolução bancária, ela está plenamente aderente ao padrão internacional. Ela não leva em consideração a realidade nacional financeira. Ela segue um padrão internacional. Então, quer dizer que o Brasil não tem soberania nacional, principalmente a nível económico. O Banco Central do Brasil, como nós já aqui referimos algumas vezes, ainda não demonstramos em termos de documentos oficiais, porque eu sou só um aqui a trabalhar e não dá para mostrar tudo de uma vez, mas ainda vou mostrar documentos que provam que o Banco Central do Brasil ele é criado dentro do Brasil nos anos 30, 1933, se não estou em erro, ou seja, 2, 3 anos depois do BIS ser criado. Ele é sugerido aqui dentro do Brasil ser criado o Banco Central do Brasil por Otto Niemeyer. Otto Niemeyer era um funcionário do Banco de Inglaterra, um dos fundadores do BIS, que na missão Otto Niemeyer, aqui na América do Sul, vem no Brasil fazer uma consultoria sobre a situação económica do Brasil e sugere como uma das soluções criar o Banco Central. Ora, o Banco Central do Brasil, segundo a proposta dele, iria ter as funções, exercer as funções que eram do Banco do Brasil. Todas as funções que o Banco Central do Brasil hoje executa eram feitas pelo Banco do Brasil, que era um banco nacional. E foram transferidas para o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil nada mais é do que um tentáculo do BIS dentro do Brasil. Os bancos centrais nada mais são do que isso. São tentáculos dentro dos países do BIS, que é o grande polo que controla, o grande centro de poder financeiro internacional. Então, por isso, é que as resoluções que são tomadas dentro do Brasil, que criam os moldes, os modelos financeiros e económicos para o Brasil funcionar, eles seguem padrões internacionais, considerando essas agendas internacionais uma realidade que não tem a ver com a realidade do Brasil. Porque o Brasil simplesmente é o país mais rico do mundo. Se o Brasil tivesse soberania nacional, seria a nação mais poderosa do planeta. Simples. Então nós vemos que esse padrão internacional ele foi estabelecido pelo Conselho de Estabilidade Financeira após a crise de 2008, sendo que este padrão internacional está sendo imposto pelos 60 bancos centrais acionistas do Banco Privado do BIS. Isto é algo que nós temos vindo já também a mencionar algumas vezes durante os nossos trabalhos, que o Banco BIS é um banco privado e ele é
existem 60 bancos centrais que são acionistas do BIS. Nós tivemos a ver também no vídeo passado, no artigo também, estatutos do BIS, que existem 6 países que possuem mais de 55% das ações do BIS. Ou seja, destes 60 bancos centrais, existem 6 países que são realmente os maiores acionistas do BIS, com mais de 55%. Então existe um núcleo central do poder dentro do centro do poder financeiro mundial. Não é, o BIS não é, digamos assim, não está repartido igualmente o poder do BIS. Não. Existem 6 países que são os principais acionistas do BIS. E nós vimos ainda, fazendo uma comparação com o Conselho de Segurança da ONU, que é constituído por 5 países, que apenas 3 países em comum entre estes 2 centros, entre o Conselho de Segurança da ONU e o centro de poder, ou este núcleo de poder central dentro do BIS. Existem 3 países em comum, que são Estados Unidos, Inglaterra e França. Então nós vemos que esta proposta para salvar instituições financeiras dentro do Brasil, ela está seguindo um padrão internacional que está sendo imposto pelos 60 bancos centrais acionistas do Banco Privado BIS, que é uma instituição blindada, junto com os seus membros, por privilégios, isenções e imunidades, como nos revelam os documentos já aqui traduzidos e estudados, status legal do BIS na Suíça e os estatutos do próprio BIS. A forma como imensas medidas e ferramentas financeiras têm vindo a ser ameaçadoramente impostas nas nações é-nos revelada pelo próprio presidente do Banco Central do Brasil, de agosto, foi presidente de agosto de 1997 a março de 1999, Gustavo Franco, que foi doutorado na Universidade de Harvard, quando ele nos explica sem rodeios o que acontece com as instituições financeiras que não seguem o Acordo da Basileia, que é um acordo internacional. Quando aqui se diz, se lê o padrão internacional destes procedimentos, quer dizer que é o padrão acordado em acordos internacionais, em tratados internacionais. E é isto que o Brasil está sujeito, a tratados, acordos, contratos internacionais, que lhe retiram a soberania nacional, a liberdade de movimento. Essencialmente, o que o BIS busca é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. E aqui no Brasil está tendo imenso sucesso nisso, devido à colaboração de imensos traidores da pátria. E o que acontece com as instituições financeiras que não seguem esses acordos internacionais, principalmente o Acordo da Basileia? Basileia é a cidade onde fica a sede do BIS, na Suíça. Ele próprio diz, o esforço de redesenhar o sistema monetário para o real, para que pudesse ser uma nova moeda forte, exigia que os bancos estaduais passassem a atuar tal como os bancos comuns, os que funcionavam no mundo privado, seguindo as diretrizes dos acordos da Basileia, ou seriam extintos. Simples assim. Eles simplesmente apagam todos os movimentos económicos que não estejam de acordo com aquilo que eles querem que seja assim. Então nós vemos que estes regimes de resolução, que nós já vimos aqui, das instituições financeiras, que a notificação do Banco Central do Brasil menciona, referem-se ao documento principais atributos dos regimes de resolução efetiva para instituições financeiras, dentro do próprio BIS. Quando nós aqui abrimos o site do BIS, aqui é do Banco Central, mas aqui atrás nós vimos a resolução aqui dentro do Banco Central, aqui dentro do BIS. Aqui estão os atributos-chave do Conselho de Estabilidade Financeira. O Conselho de Estabilidade Financeira é quem controla o Instituto de Estabilidade Financeira. E os atributos-chave
deste Conselho estão neste documento em PDF. É este documento em PDF que nós temos aqui, do Conselho de Estabilidade Financeira, que foi emitido no dia 15 de outubro de 2014. Ele tem 98 páginas. Então, quando nós vemos os regimes de resolução que estão dentro do Banco Central do Brasil para salvar instituições financeiras, a notificação do Banco Central do Brasil menciona nesta proposta e nestes regimes de resolução referência a esse documento do próprio BIS, que são os principais atributos dos regimes de resolução, ou seja, são os principais atributos destes mecanismos para salvar instituições financeiras, que foi lançado pelo Instituto de Estabilidade Financeira e pelo Conselho de Estabilidade Financeira e clarificado pelo mesmo como sendo um elemento central das medidas políticas adotadas pelo G20 após a grande crise financeira de 2008 para resolver o problema das instituições financeiras grandes demais para falir. E esta é a justificação que eles dão para aplicar um sistema internacional que desconsidera completamente a realidade de cada país, a realidade nacional e até regional. É que essas empresas são grandes demais e não podem de forma nenhuma falir, porque se elas entrarem em falência vão arrastar atrás de si imensas pessoas, imensas empresas e pode ser um caos económico gigantesco. Então, com esta imposição deste medo, eles simplesmente aplicam acordos, aplicam resoluções, tratados complexos demais para a população em geral entender. A maior parte das pessoas nunca ouviu falar disto e se ouvir falar não sabe nem onde encontrar e se encontrar, for ler, não vai entender o que está lendo. E é para isto que a população em geral, não só no Brasil, tem vindo a ser programada. É para não entender a complexidade de todos estes tratados, todos estes acordos, todas estas movimentações e até mesmo ter preguiça mental para conseguir entender o que está escrito. Como é que está a acontecer isso? Ora, nós já vimos que todo este pensamento para salvar instituições financeiras, eles têm uma origem, né? E essa origem, eu e a professora Fátima Pinel, lançámos no dia 13 de agosto de 2019, este artigo, que é BIS-FMI G10, ordenam a reforma da Previdência nos países. Ora, a reforma da Previdência é um dos mecanismos que tem a sua origem dentro do BIS, mais especificamente dentro do G10. O G10 cria comissões e comitês dentro do BIS e fica aquele ciclo de inter-relação de instituições e de organismos, todos uns dentro dos outros, tudo ligado nesse centro do poder financeiro que é o BIS. E a reforma da Previdência, que está sendo proposta e estão empurrando à força aqui no Brasil, ela tem uma origem. As pessoas ficam defendendo a reforma, mas a reforma ela não considera a realidade nacional. Ela faz parte de uma agenda que começou lá atrás. E é isso que nós precisamos entender. Que estas propostas, estas soluções, estes modelos económicos que são propostos dentro dos países, eles têm uma origem. E esses modelos são sempre iguais em todos os países. Logo, se são iguais, eles não consideram a realidade económica e financeira de cada um desses países e da região de cada um desses países. Porque se existe uma empresa que tem um problema financeiro, algum problema, é preciso fazer uma consultoria profunda, examinar cada uma das partes, das áreas dessa empresa, estudar onde é que estão os problemas e aplicar soluções a cada uma. Ora, as soluções que são apresentadas, que são eficazes para uma empresa, certamente não podem ser aplicadas noutra empresa, são realidades diferentes. Quanto mais países. Mas estes poderes não querem saber disso.
Eles criam modelos económicos, como por exemplo a reforma da Previdência, e vão aplicar este modelo em todos os países. Ora, isto é um paradoxo imenso, porque a realidade económica de cada país são um conjunto complexo de realidades económicas, de regiões, de corporações, de empresas, de municípios, estados. Como é que um modelo pode ser aplicado para todos? E nós vemos que a reforma da Previdência ela começa a surgir com a preocupação de salvar instituições. Com o crash de 1929, após a criação do sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos, surge a busca pela chamada estabilidade financeira das instituições financeiras. A busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras não é a busca pela estabilidade financeira das populações. E a busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras converge rapidamente para a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania dos países. O objetivo é transformar as nações em corporações. No caso do Brasil, já é. O Brasil já está sendo controlado por uma corporação-Estado que é a República Federativa do Brasil, que foi registrada na SEC em 1997, como nós já vimos aqui em artigo passado. E eles buscam simplesmente fazer circular livremente o dinheiro entre as instituições financeiras nacionais e internacionais. Como nós estivemos vendo no estudo que fizemos dos estatutos do BIS, existe uma moeda dentro deste sistema financeiro fechado entre os bancos centrais. Existe uma moeda, um sistema económico próprio e um sistema acionário próprio dentro do BIS. E ninguém participa disso a não serem bancos centrais. Então, quando eles buscam colocar a supremacia dos bancos centrais sob a soberania dos países, é fazer com que eles próprios sejam supervisores de si próprios. Ninguém vai fazer supervisão de um banco central a não ser o próprio banco central. Por isso é que o COAF foi colocado dentro do Banco Central, porque não poderia ser uma instituição fora do Banco Central a fazer a supervisão do Banco Central. Isso aí é um absurdo que nós estamos assistindo. E eles buscam com isso, então, criar uma instituição que tenha supremacia à soberania do país. E neste caso é o Banco Central. Assim, vão fazer circular o dinheiro, a riqueza, entre os bancos centrais e para o próprio BIS, sem que ninguém possa fazer qualquer tipo de supervisão. Quando eles começaram a fazer o estudo de como manter a estabilidade financeira das instituições financeiras, eles descobriram que existiam alguns problemas que poderiam ser encontrados. E as principais barreiras à estabilidade financeira das instituições financeiras foi o envelhecimento das populações. Porque quanto mais velha a população é, mais tempo de aposentadoria ela tem e menos tempo de trabalho e de contribuição. E a diminuição da população produtora, que muitas vezes tem a ver com o envelhecimento das populações. Quando existe uma diminuição da população produtora, existe uma diminuição da produção de riqueza para os mais ricos. Então, qual foi a solução que eles encontraram? Porque esta realidade que nós estamos aqui a ver coloca em risco a estabilidade financeira das instituições financeiras. Quanto mais tempo as pessoas tiverem de aposentadoria e menos tempo de trabalho de contribuição, vai fazer diminuir a quantidade de população produtora e diminuir a produção de riqueza para os mais ricos. A solução é fazer as pessoas trabalharem até morrer. Simples para quem é psicopata. Então a solução são as reformas da Previdência nos países, que visa aumentar o tempo de trabalho, que resulta em mais tempo de contribuição e menos tempo de aposentadoria, e aumentar, assim, a quantidade de população ativa, mais tempo de produção de riqueza, que resulta em mais mão de obra, que resulta em mais desemprego, que resulta em redução de salários.
Nós vimos isto ao detalhe, detalhadamente aqui neste artigo, que existe uma história por trás disso. Nós conseguimos até aqui numa imagem que não está aqui a imagem, não, porque isto aqui é a versão reduzida, mas nós resumimos todo este processo da história, do pensamento que dá origem à reforma da Previdência, que tem como origem a busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras e não da população em geral. Então nós, já depois, posteriormente a isso, nós tivemos vindo a ver, a estudar cada vez mais esse tipo de pensamento e fizemos um artigo que se chama A Submissão dos Bancos Centrais ao BIS. A busca pela estabilidade financeira. Como é que nós, aqui neste vídeo, neste estudo que estamos aqui a fazer, nós chegamos aqui? Porque nós estamos estudando a proposta de lei complementar do Banco Central do Brasil para salvar instituições financeiras dentro do Brasil. E isso será feito com dinheiro público. E de onde vem esse tipo de pensamento? Esse tipo de pensamento tem a mesma origem da reforma da Previdência. É isso que é interessante. O pensamento que visa salvar as instituições financeiras tem a mesma origem do pensamento que cria a reforma da Previdência, que é conquistar a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações, que fica completamente à parte. E é isso que nós estamos aqui mostrando. Como temos vindo a revelar ao longo dos nossos artigos, o objetivo destas e de outras medidas tem vindo a ser aplicadas em todos os países do mundo. E o objetivo é a consolidação e fortalecimento da centralização do poder financeiro mundial em um número reduzido de instituições financeiras, logo famílias, conquistada através da supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações e orientada pela busca da, por eles chamada, estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações. Entre estas medidas estão a reforma da Previdência, também ela comprovadamente oriunda do BIS e do G10. E nós comprovamos naquele artigo com documentos oficiais. Neste artigo de 15 de agosto de 2019, a submissão dos bancos centrais ao BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, a busca pela estabilidade financeira, nós fazemos um estudo profundo sobre esta questão da estabilidade financeira. E nós vamos mostrar que existem... aqui está a imagem que eu estava querendo mostrar, mas já mostro. Nós mostramos que o pensamento da estabilidade financeira, encontramos ele dentro dos sites dos 60 bancos centrais acionistas do BIS. E mostramos isto neste artigo, com prints, começando pelo print do Banco Central do Brasil, onde nós mostramos a estabilidade financeira, sendo uma das principais abas do site do Banco Central, e como é que a estabilidade financeira está diretamente ligada ao Acordo da Basileia, tanto que aparece aqui índice de Basileia. Depois nós mostramos que o Acordo da Basileia, o Basel 1, 2 e 3, estão dentro do próprio site do Banco Central do Brasil, e mostramos dentro dos sites dos 60 bancos centrais acionistas do BIS que todos eles contêm uma aba para a estabilidade financeira, ou Financial Stability em inglês. Todos eles, sem exceção. E vamos mostrar neste artigo, detalhadamente, com documentos oficiais, a origem do pensamento da busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras. O pensamento que dá origem à reforma da Previdência e que dá origem a estes regimes de resolução que buscam salvar instituições financeiras, o qual está sendo apresentado pelo Banco Central do Brasil à Corporação Estado República Federativa do Brasil. E esta salvação de instituições financeiras será feita com dinheiro público, claro,
porque os bancos centrais não produzem riqueza. Quem produz riqueza é o povo com o seu trabalho. Então, como temos vindo a revelar ao longo dos nossos artigos, o objetivo destas e de outras medidas tem vindo a ser aplicadas em todos os países do mundo. Em todos. E diz o seguinte: o alinhamento do regime de resolução bancária, ou seja, aqueles mecanismos para salvar as instituições financeiras, o alinhamento do regime de resolução bancária às recomendações internacionais, estas recomendações internacionais são as recomendações da Basileia, é o alinhamento do sistema financeiro do Brasil ao processo da Basileia. Também nós criamos artigos já vendo isso. Este processo da Basileia inclui o Acordo da Basileia e o FX Global Code. O FX Global Code é essencialmente as políticas de câmbio entre os países. Então, no site, no blog, no dia 23 de agosto de 2019, nós fizemos um estudo profundo sobre o processo da Basileia, que é o processo que inclui todos estes acordos internacionais com o BIS, ao qual o Banco Central do Brasil está sujeito, claro, porque é um tentáculo do próprio BIS. Logo, a Corporação Estado República Federativa do Brasil e toda a nação brasileira está sujeita ao processo da Basileia. E o processo da Basileia nada mais é do que a armadilha do BIS para todas as nações. Ou participam ou sofrem as consequências. E as consequências nós podemos ver por aquele discurso do ex-presidente do Banco Central do Brasil, que o Gustavo Franco, onde ele diz que simplesmente ou seguem os acordos da Basileia, o processo da Basileia, ou são extintos. Simples assim. Eles acabam com aquilo que não segue o que eles acreditam. E então, este processo da Basileia nós estudamos profundamente aqui no canal de Daniel Simões. Um parêntese aqui, também ele estudou na Universidade de Harvard. Nós já fizemos aqui estudos no blog e no canal sobre como é que instituições internacionais programam mentes de brasileiros, de jovens brasileiros, para serem traidores da pátria e estes mecanismos todos poderem ser aplicados dentro do Brasil, porque estes mecanismos, tudo isto não acontece sozinho, e tudo isto são pessoas, obviamente. Tudo isto que estão aqui são relações humanas, são mentes funcionando. E estas mentes, para que todos estes mecanismos que vão contra a soberania do Brasil, contra os interesses nacionais, eles acontecem por mentes que são programadas no exterior para, aqui no interior, no Brasil, poderem agir como traidores da pátria e aplicarem esses mecanismos. Todos estes mecanismos internacionais precisam de representantes agentes dentro dos países. E nós podemos encontrar os acordos da Basileia dentro do próprio site do BIS e até dentro dos sites dos bancos centrais e de outros bancos mesmo, contém esses acordos. Ainda não fizemos um estudo profundo sobre o acordo da Basileia, também conhecido como Basel III, porque é muito complexo. Inclui muitos documentos, não é só um documento, são muitos documentos, é uma rede assim complexa, e ainda não tivemos disponibilidade para mergulhar dentro desta informação, porque é muita coisa, como vocês estão a ver, é muita informação. O outro dos tratados é o FX Global Code, que tem a sua origem dentro do Comitê Global de Câmbios Estrangeiros, Global Foreign Exchange Committee. Também este é um dos tentáculos do BIS. E este é o outro acordo ao qual estão sujeitando o planeta, o FX Global Code. E tudo isto constitui o processo da Basileia. Ora, quando o Banco Central do Brasil faz a proposta à Corporação-Estado da República Federativa do Brasil para criar mecanismos que chamam regimes de resolução bancária para salvar instituições financeiras dentro do Brasil, ele está fazendo isso dentro do processo da Basileia. Ou seja, não é algo que atenda às necessidades nacionais, à realidade nacional. E tudo isto está sendo feito através do BIS, o qual visa estabelecer um único modelo financeiro internacional
sem considerar as realidades nacionais, regionais ou comunitárias. Quando a notificação diz que as recomendações internacionais estão contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios, questionamos sobre os negócios de quem se estão eles referindo. Das grandes corporações transnacionais, sugiro que cliquem neste link e que assistam a esta aula muito esclarecedora da professora Fátima Pinel. Vamos deixar aqui abrir. E então, mais uma vez, eu já repeti isto algumas vezes durante o meu trabalho, de pouco adianta lutar. Aqui a professora Fátima Pinel, palestra professora Fátima Pinel no FAMA em 2018. Sugiro que assistam a este vídeo, que é muito esclarecedor. E eu já alertei algumas vezes, de pouco adianta lutar contra as medidas julgadas contra a população brasileira. É preciso cancelar de vez os tratados, acordos e os contratos internacionais que subjugam a nação brasileira à vampirização corporativa internacional, sendo o Banco Central do Brasil o seu principal representante no país. Porque, reparem, reforma da Previdência, privatizações em massa, agora como é que se chama? Estes regimes de resolução que já existiam, mas eles estão querendo aplicar uns ainda mais profundos. Tudo isto aqui são as medidas que são julgadas, são pedras julgadas ao brasileiro. O brasileiro está-se procurando defender das pedras, mas a fonte de onde vêm as pedras, ela continua existindo. E o Brasil continua subjugado a esses tratados, acordos, contratos. O que o Brasil precisa é recuperar a soberania nacional e cortar completamente esses tratados. O Brasil é o país mais rico do mundo, não falta nada aqui dentro. Então não tem essa de, mas se nós não tivermos relações externas, comerciais com outros países, vai estar na miséria. Não, não vai estar na miséria. O que pode acontecer com o Brasil é os poderes imperialistas internacionais não aceitarem que o Brasil conquiste a sua soberania nacional e criarem convulsões, que é o que estão fazendo aqui dentro do Brasil, criarem divisão da população, colocarem a população uns contra os outros por tudo e mais alguma coisa, criar um ambiente de conflito para que possam, então, invadir o território nacional e roubar os recursos naturais, que é o que está a acontecer. Por isso, o perigo do Brasil conquistar a sua soberania nacional, cortar completamente com estes tratados, acordos e contratos internacionais, não é que o Brasil vai faltar alguma coisa, porque o Brasil tem tudo aqui dentro. Tem mais água de qualquer país do mundo, tem tudo que é minério, tem tudo. Agora, o Brasil, por exemplo, não tem uma capacidade industrial para refinar certos materiais, porque as forças internacionais não permitem que isso seja feito. As empresas que estão aqui dentro são internacionais e elas é que controlam o quanto é que o Brasil tem potência de fazer ou não. Se o Brasil tivesse soberania nacional, haveria um investimento muito grande para poder desenvolver todo o tipo de procedimentos industriais para refinamento de matéria-prima, para captação de água, para tudo. O problema é esse. O problema é que existem traidores da pátria dentro do Brasil que abrem as portas para que forças imperialistas internacionais, sejam Estados Unidos, Israel, Rússia, China, seja de onde for, não tem aqui ideologia política, não é disso que se está falando. É tudo uma questão corporativa, é o dinheiro que está falando. Existem traidores da pátria abrindo as portas para que isso possa haver essa invasão aqui dentro. Porque se não tiverem traidores da pátria aqui dentro, a porta não abre. Porque dentro de uma sala podem estar 1000 pessoas. Basta uma ser traidora e abrir a porta. Aí é que mora o perigo. E isso é extremamente difícil de contornar. Mas é preciso trazer estas palavras à clareza do dia para que nós possamos tomar consciência realmente do que é que está a acontecer. Do que é que se baseia toda esta complexa rede de mecanismos, de modelos, de tratados, acordos, contratos. O Brasil precisa se livrar disso. Então, mais detalhes da proposta de lei constitucional podem ser encontrados em diversos outros canais de comunicação. Se vocês clicarem, vocês podem ver no Google, colocam PLC, Banco Central
neste caso eu coloquei 23 de dezembro, tudo bem. Aí vocês podem encontrar uma série de notícias de diversas fontes, mas em nenhuma delas vocês vão ver menção ao BIS e à real fonte a todas estas informações. Porque isso está sendo escondido. Qual é a real fonte de todas estas medidas? A quem é que o ministro Paulo Guedes está atendendo? Ele é um servo. Ele é um capacho. É uma marionete nas mãos dos poderes internacionais. Então, meus amigos, eu peço, por favor, patrocinem o nosso trabalho, porque para que vocês vejam a complexidade do trabalho que está sendo aqui feito, não sei se toda a gente consegue sentir a importância deste tipo de informações que está sendo levantada e traduzida para português, mas sem vocês, sem o vosso apoio, não consigo levar este trabalho adiante. Desde que eu comecei a fazer este trabalho em 2019, no primeiro trimestre de 2019, os patrocinadores do meu trabalho, os poucos que eu tinha, praticamente desapareceu tudo. Quando eu estava falando mais coisas espirituais, mais coisas dimensionais e não ia tão fundo nas questões, ainda surgiam alguns patrocínios. E neste momento, agora que a dedicação é completa a trazer este tipo de informações, descodificar e traduzir todo este tipo de trabalhos, está sendo muito complicado. Está sendo praticamente ninguém. Eu passo meses que não há um patrocínio, né? Então, eu peço, por favor, que se vocês sentirem, tocar a vossa consciência, me auxiliem neste trabalho, porque é muita hora, muito tempo, muitos dias, semanas, meses dedicados a trazer tudo isto para a língua portuguesa. A maior parte destas informações não existem na língua portuguesa, estão existindo agora. A própria professora Fátima Pinella, ela diz, para nós sabermos das coisas, temos que ir lá fora. Quando ela diz que temos que ir lá fora, é porque nós temos que pesquisar em fontes estrangeiras. O bom, é uma das vantagens que eu tenho, é que eu consigo ler e entender uma série de línguas. Além do português, eu falo, leio o inglês, francês, holandês, espanhol, alemão, e a partir daí eu consigo chegar a um bocado de outras línguas, como por exemplo italiano, consigo chegar a algumas línguas do Médio Oriente. Às vezes eu consigo perceber se, por exemplo, um discurso em russo que está sendo legendado em inglês, se realmente é aquilo que está sendo falado. Eu não consigo entender perfeitamente o russo de forma nenhuma, é uma língua já muito longe, mas isso facilita que eu esteja conseguindo trazer para a língua portuguesa informações chaves. Eu acredito, é uma crença, que todo este trabalho ainda vai ser valorizado, não em termos de dinheiro, patrocínio, mas em termos de ações concretas dentro dos próprios mecanismos. Porque tudo isto precisa ser trazido à luz do dia, nós entendermos como é que funciona todos estes mecanismos para podermos saber o que fazer. Decidir de melhor maneira quem realmente está trabalhando para fazer alguma mudança positiva do Brasil. Porque precisamos quebrar as visões ideológicas, políticas, essas bolhas que dividem a população. O que une a população é o trabalho, a água, o ar, a comida. Quando chega a hora de trabalhar para comer e beber água, dormir, ter roupa, onde é que está a ideologia disso? Então, meus amigos, vamos ver se alguém está conversando alguma coisa aqui. A Cris Take diz, sempre boas palestras, pena que poucos se interessam. Verdade, Cris. Este tipo de conhecimento não é para todos. Nem toda a gente tem capacidade mental para entender, ou tem energia para entender, ou simplesmente muitas vezes não quer. Em todos os países, a maior parte das pessoas são programadas mentalmente desde que são crianças para não estudar.
Mesmo as pessoas que estão nas universidades, elas fazem um esforço enorme para memorizar um monte de informação inútil que depois fazem a prova e esquecem. Elas não são programadas, as pessoas não são educadas, orientadas para terem um livre pensamento e buscar entender como é que funciona realmente a sociedade e todo este sistema onde nós estamos. Porque o entendimento disso leva a que as pessoas comecem na busca de soluções eficazes, não é? Busca de soluções eficazes para as problemáticas que nós estamos enfrentando. Enquanto nós não deixarmos para lá esses pensamentos mesquinhos de direita, de esquerda, não adianta isso, cara, não adianta. A questão é uma questão realmente espiritual. Nós somos todos um. Não vivemos uns sem os outros, somos todos irmãos. Precisamos entender quais são os mecanismos, como é que funcionam os mecanismos que nos dividem, que nos oprimem, que fazem o Brasil estar como está. Eu não sou brasileiro, moro no Brasil já vai para 14 anos, e eu sinto uma tristeza enorme assim, pelo Brasil. Tá? Ver o quanto é que o brasileiro está sendo manipulado no seu pensamento, quanto é que está... É porque, assim, eu já viajei um bocado no mundo, claro, o mundo é muito grande, eu não fui a todos os países, né? Fui a alguns países, mas eu nunca vi em nenhum país serem aplicados programas de controle mental, a engenharia social, de uma forma tão forte, tão intensa, tão profunda e tão constante quanto aqui no Brasil. E eu só penso que isso aí está sendo feito porque o Brasil é o país mais rico do mundo. E então os caras querem fechar todas as brechas mentais, psicológicas, intelectuais, que possam levar as pessoas a entender realmente o que está a acontecer. Porque o que está sendo programado, e nós, por exemplo, podemos ver isso nos Estados Unidos também, no meio da população, é que as pessoas estão na prontidão, nas redes sociais, principalmente, estão em prontidão para que, assim que surge uma opinião, uma ideia, ficarem divididas logo. Criar logo todos uns tribalismos opinativos e ideológicos, uns contra, outros a favor, outros... E os caras, na superfície, na camada superficial deste teatro que está acontecendo a nível político, os caras reparem que eles estão sempre a criar contendas, estão sempre a criar escândalos, e a população fica dividida ali naquela superfície, naqueles assuntos superficiais, e nunca mergulha na profundidade para ver que tudo está vindo de uma mesma fonte. Essa fonte é um poder central económico que é o BIS. O BIS possui vários tentáculos. FMI, Banco Central, G10, Nações Unidas. E depois começam a surgir outros tentáculos, como o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, como a Comissão Trilateral, o Grupo Bilderberg. Tudo isso são tentáculos de um mesmo centro. Tudo está centrado ali. Porque o que move? O que é que move? É o dinheiro, é o ouro, são as riquezas. E o que é? Ainda ontem nós estávamos fazendo um estudo virtual e falámos sobre isso. O que é economia? A economia são relações humanas. E ainda há pouco eu coloquei um texto no Facebook e nos grupos de WhatsApp e Telegram sobre isso, inspirado no que nós tínhamos estudado ontem. O sistema económico nada mais é do que relações humanas. E os nossos sonhos de futuro. São os nossos sonhos, as nossas visões, as nossas expectativas que fazem com que tomemos decisões. E as decisões são de relações humanas para construir coisas, construir uma vida, um estilo de vida. E essas relações humanas são sistemas económicos, essencialmente. É isso que está programado na mente das pessoas. E o sistema de controle económico central do mundo está tomando conta das relações humanas. E quer que todas as relações humanas sejam económicas. Para isso é preciso haver um controle mental das pessoas, de percepção da realidade, da memória e do sonho, que é a visão do futuro. Então, essencialmente, para poder haver um domínio do sistema económico, é preciso haver um domínio mental
da percepção de memória, de presente e do futuro. E isso vai determinar como é que as pessoas se vão relacionar. E o sistema económico está querendo controlar todos os níveis das relações humanas. Por isso é que estão virtualizando o dinheiro. Por isso é que estão virtualizando as relações. Porque virtualmente tudo pode ser controlado. Fisicamente não pode. O cara que está vendendo a água ali, nós passamos R$2 ou R$1 pela água e o Estado não recebe imposto daquela transação que aconteceu ali. Se o dinheiro for virtual, os caras conseguem sugar sempre imposto de todos os pequeníssimos movimentos. O mais pequeno movimento económico que aconteça de relações humanas, os caras já têm a fatia deles. Mas para nós entendermos como é que podemos nos libertar de tudo isso, precisamos mergulhar no estudo de todos estes mecanismos. E o Brasil só vai recuperar a soberania nacional quando cortar relações com estes poderes internacionais, com estes tratados, com este processo da Basileia, com estes acordos, estes tratados, estes contratos. Tem que cortar com isso. E tem que entender o que é que são esses contratos. De que forma é que esses contratos e esses tratados, esses acordos, eles influenciam no dinamismo diário da vida de cada um de nós. É preciso mergulhar dentro desses textos e ler. Aí vem a problemática dentro da população brasileira. É preciso ler, é preciso estudar e saber interpretar o que está lendo. Isso também ainda é outro nível de outro problema, né? Não é só ler, é saber interpretar o que está lendo. Então, por isso é que eu estou fazendo este trabalho de trazer para a língua portuguesa, traduzir estes acordos, estes tratados e fazer análise profunda de todos estes mecanismos, na esperança de que isto algum dia possa ganhar uma massa crítica de pessoas, de inteligências despertas para este tipo de assuntos e que possamos, então, encontrar todos juntos soluções. Porque as soluções só poderão ser encontradas todos juntos. Não é um cara que vai dizer, eu sei como é que é, ó, é por aqui. Não, isso não funciona. Tem que haver uma união entre as pessoas. Tem que haver um despertar do sentimento de união entre as pessoas. Então, meus amigos, já vai em pouco mais de 1 hora este vídeo. Eu agradeço a todos a vossa presença. Lembre-me uma vez mais, auxiliem-me. Estou começando de uma forma mais direta a requisitar patrocínios, porque realmente eu preciso para poder continuar a dedicar-me com a profundidade e a qualidade de trabalho que vocês estão vendo. E estou começando já a fazer apelos mais diretos por patrocínios. Por favor, auxiliem, deem a vossa contribuição, se vocês estão podendo, se estão querendo, se acreditam que realmente este tipo de trabalho, estas informações são importantes virem para o domínio público e para a língua portuguesa. Se acham que é importante realmente que os nossos países irmãos que falam língua portuguesa, Portugal, somos 5 países de língua portuguesa submissos a bancos centrais. Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Se vocês forem ver, Angola é riquíssima em diamantes e em ouro. Riquíssima. Deve ser dos países mais ricos em diamantes do mundo, a Angola. E vocês, não sei se têm consciência do fundo do poço que está aquele país. A miséria que vive ali naquele país. Então, se vocês sentem a importância que é trazer estes conhecimentos para a língua portuguesa, por favor, me auxiliem nesta tarefa. Muita luz para todos e até a próxima!